Olá a todos e bem-vindos a mais essa atração do Festival de Cinema de Jaraguá do Sul. Nós do FEMUSC, Festival de Música de Santa Catarina, temos o prazer de contribuir com mais 3 obras da música de concerto que são comuns de escutarmos em parte de trilhas sonoras de filmes. A primeira dessas obras é uma maravilha do período barroco, o Cânone de Johann Pachelbel. Esta obra é muito utilizada em casamentos e, portanto, nós também a escutamos em filmes que lidam com esse tema, como O Pai da Noiva, aquele engraçadíssimo filme com Steve Martin e Diane Keaton, onde eles casam sua filha no meio de tantas trapalhadas. E também outro filme de casamento que também é uma comédia, é claro, é o Noiva em Fuga, com Julia Roberts e Richard Gere. E o que tem a ver o pobre Pachelbel com todas essas confusões? Absolutamente nada. Esta obra não foi escrita para casamentos, e sim para concertos. Johann Pachelbel, como o nome indica, foi um compositor do barroco alemão, mas de uma época anterior aos grandes compositores barrocos alemães que conhecemos, como Bach, Handel e Telemann. Mesmo assim, Pachelbel foi muito famoso durante sua vida, e esse cânone, com certeza, é a sua obra mais conhecida. Nesta apresentação do FEMUSC, vocês ouvirão a nossa linda orquestra de harpas do FEMUSC, liderada pela nossa querida professora Rita Costanzi. Rita dedicou-se de corpo e alma para o desenvolvimento da harpa no FEMUSC, em Jaraguá do Sul e em toda a América Latina, como resultado, pois recebemos alunos de todo o continente.
Em seguida, a próxima obra que vocês ouvirão será um trecho da ópera Carmen, de Georges Bizet. Talvez a área mais famosa desta ópera seja a habaneira, onde a mezzo-soprano Carmen canta as paixões do amor. Esta área já apareceu em mais de 15 filmes, desde desenhos animados, aventuras e até filmes mais pesados. Talvez porque ela une não só uma linda melodia, como também um lado de intriga. Georges Bizet foi um menino prodígio, logo apontado como um dos grandes talentos da música na França no século XIX. Carmen foi a sua última ópera, e aquela que não somente selou o seu nome na história da música, como também se transformou em um ícone da ópera em todo o mundo. De fato, quando nós no FEMUSC decidimos montar óperas inteiras para vocês, Carmen foi o primeiro título que apresentamos, isso em 2016. Na ocasião, Carmen foi representada pela fenomenal mezzo-soprano brasileira Juliana Taino. O grande elenco foi organizado pelo professor canadense Gino Quilico, que na ocasião serviu também como nosso diretor de cena. A orquestra de ópera do FEMUSC foi liderada pela maestrina britânica Catherine Larson Maguire.
E encerrando nossa apresentação, estará uma das obras mais lindas e conhecidas do repertório sinfônico, a Valsa ao Belo Danúbio Azul, de Johann Strauss Filho. Esta valsa, de tão amada que é, sem dúvida encontrou seu caminho pelas trilhas sonoras de Hollywood também. E em extensa lista de filmes, encabeçada, é claro, por aquele enigmático sucesso de Stanley Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Johann Strauss Filho a escreveu para aquela abastada e controversa alta sociedade de Viena, com suas inúmeras festas e bailes de um mundo já tão distante do nosso. A apresentação que vocês ouvirão, de certa forma, segue as normas da época, com o nosso amado professor Leon Spierer liderando a orquestra com o violino na mão, como o faria Johann Strauss Filho em suas apresentações originais. Leon Spierer, portanto, lidera a Orquestra Sem Maestro do FEMUSC, um projeto acadêmico de sua autoria e que promove o preparo de jovens músicos a se entenderem dentro de uma orquestra sem dependerem do poder centralizado em um maestro, e sim em sua habilidade de humildemente escutarem seus colegas e reagirem de acordo.
Da parte de todos nós do FEMUSC, desejamos a vocês uma linda atração e que aproveitem bem do Festival de Cinema de Jaraguá do Sul, com a esperança de nos vermos mais uma vez no FEMUSC em breve. Um grande abraço a todos.